Papo Mais. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 17º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informações em São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, mercado, carreira, comportamento e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje, para iniciar esse novo ano, vamos falar sobre as metas para 2022. A cada fim de ano, é comum alimentarmos expectativas por mudanças, com novos desafios, experiências e conquistas. Muitos dos desejos que mentalizamos na noite do Réveillon vão parar em uma lista para os próximos 365 dias do ano, o que nem sempre se concretiza. Mais do que uma lista de anseios, as metas são peças-chave dentro de um planejamento. Mas será que sabemos como traçá-las? E quais seriam as estratégias para delimitar rotas para conquistas, aumentando a eficiência e a objetividade, reduzindo a margem para frustrações? O psicólogo Antônio Caetano de Souza é o nosso convidado para a conversa de hoje sobre o assunto. Caetano tem mais de 25 anos de atuação profissional e especializações em psicologia analítica e em administração de negócios. Além de atuar na área clínica, é consultor no segmento de desenvolvimento humano e organizacional. Caetano, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Papo Mais. Eu que agradeço, obrigado, eu agradeço o convite. Caetano, muitas vezes as metas se confundem em meio a desejos e sonhos quando vamos fazer planejamento. O que define uma meta? A meta é um alvo a ser atingido, né? E ela se confunde com o objetivo. Acho que essa pergunta sempre aparece quando se fala de metas, porque, na verdade, é uma especificação, né? A meta, na verdade, ela é uma especificação do objetivo, o que eu devo fazer para atingir aquele objetivo. Mas eu gosto da pergunta quando você começa, né, que ela se confunde com os anseios, desejos. Eu tenho para mim, dos anos de análise, né, não análise como eu analisando, né, como analista, mas a minha análise própria, e eu fiz um roteiro, né, até me inspirei no final desse ano, escrevi um pouco sobre isso. Na verdade, tem sonhos, né, o ser humano sonha, então a gente tem sonho, queira ou não queira, o mais racional também tem sonho, ele pode apenas não focar nisso. Mas tentei fazer uma analogia de que o sonho é muito etéreo, está muito no onírico ainda. O desejo já é algo mais próximo da gente, já é algo mais bioquímico, né? O querer é vontade, então mais próximo ainda. E depois a ação e aí a meta. A meta entra exatamente nesse momento, no momento da ação. Por isso, quando chega a meta, porque eu tenho um desejo, tinha um sonho, esse sonho virou desejo querer muito próximo da ação, então eu faço uma ação para atingir esse objetivo e realizar esse sonho. Então, acho que tem uma sequência aí que eu achei legal, que estava mais no começo da pergunta. Não, perfeito. Para a gente chegar até a meta, então a gente passa por todas essas etapas, não tem jeito mesmo. Passa, e é muito comum a gente falar disso, né? Que, olha, poxa, mas meus anseios, meus desejos, como começa uma meta, como começa um objetivo, né? Ela começa com sonho, na verdade, com sonhos que todos temos. E quais são os critérios que precisamos considerar para traçar essas metas? Olha, eu gosto muito de usar uma metodologia, né, do conceito SMART, né, que é você tem uma meta e você tem, para você conseguir fazer, né, essa meta, é legal que você tenha algo muito claro, né? Então, acho que um dos pontos também, para que a gente entenda como funciona, é que às vezes não está tão claro, né? E eu até comento, né? Quando você fala de objetivos de empresa, quando você trabalha numa empresa, você tem uns objetivos, eu acho que ajuda mais, está mais claro, mas eu acho que a gente está falando aqui daqueles desejos nossos de final de ano, né? Exatamente, desejos exatamente. pessoais, então eles são mais difíceis. Mas eu diria que há uma similaridade. Você usa muito esse conceito, essa tecnologia ou essa estratégia de definição de metas que se usa para a empresa, você traz para o campo pessoal. Não é tão simples, mas eu acho que dá para usar. E quando você usa essa metodologia do conceito do acronismo, né, que é o SMART, que uma meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, realista e temporal, né?
tá no inglês, mas do conceito SMART, mas seria isso: específico, mensurável, atingível, realista e temporal. Se não for específico, você não consegue, você vai continuar no mundo dos desejos, que ele está mais aberto, ele está mais confuso, mais difuso, né? Então, você começa a especificar. Então, por isso que vai atingindo, e se considera muito essa meta, né? Existe até na música do Gilberto Gil, quando eu estava levantando isso, eu gosto muito, sempre me vêm as músicas na cabeça. E a música do Gilberto Gil, chamada Metáfora, né? Ele fala: uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Também uso isso para dizer que, assim como é difícil, às vezes, especificar ou escrever, descrever essas metas, também a gente tem que considerar o tipo a tipologia da pessoa, né? Se for uma pessoa mais racional, mais objetiva, mais metódica, ela vai ter mais facilidade de fazer isso, mas ela tem uma perda, no meu ponto de vista, que ela se prende muito, ela vai se pegar muito na questão processual, na questão muito mais estrutural, e ela vai, como uma máquina, ela deixa de lado um pouco os sonhos, os desejos, ela vai deixando de lado essa parte que nos tira o foco, e ela descreve, mas ela descreve de uma maneira muito simples, vamos dizer assim. E a outra não, mas o outro lado também corre o risco. Quando se fala das pessoas, você pode ter uma pessoa também que vai definir uma meta e ela é uma pessoa muito intuitiva, mais voltada para o lado criativo, aí ela peca pelo outro lado. Ela pode partir direto do desejo, do sonho, para a realização, mas sem passar o passo a passo, sem fazer o passo a passo, e depois ela pode se frustrar, realmente, se ela não conseguir estruturar isso de uma maneira adequada, porque ela pode esperar a realização disso como se fosse um passe de mágica, e não vai acontecer um passe de mágica. Você tem que ter esforço, mesmo o criativo, o intuitivo, tem que colocar o esforço para executar e realizar essa meta. Então, um dos critérios, eu acho que até uma metodologia, que é do Peter Drucker, de colocar esses conceitos como essa meta, definindo ela como uma meta SMART: específica, mensurável, atingível, realista e temporal. Tem que ter um prazo, temporal aqui no sentido de que tem um prazo para acontecer. Eu até costumo brincar e falava muito com o pessoal quando eu dava consultoria nessa área, que se não tem prazo, não é meta, é sonho. Continua sendo sonho, né? Sonho não tem prazo, sonho você sonha hoje e pode realizar ele quando for possível. Mas para ser a meta, então, uma das coisas é colocar o prazo para isso acontecer e a forma de como acontecer, e aí seguir esse passo a passo, né? E existe um consenso sobre número de metas para um planejamento anual mais assertivo? Assim, falando de assertivo, né? Parece ter na empresa, mas para nós, pessoalmente, né? Existe, olha, sim. Melhor. Eu vou trazer sempre da empresa, porque vai ajudar muito. Porque a empresa, na verdade, se pensar bem, não seria muito diferente a forma de você estabelecer os seus objetivos pessoais dos objetivos que você estabelece na empresa. A vantagem é que na empresa você tem um objetivo, então você já parte de um ponto. A empresa faz a estratégia para chegar nessas metas anuais. Na verdade, ela parte de uma estratégia de onde que é visão, missão e valores, mas da estratégia anual, bianual, não importa o prazo, mas ela tem uma meta e ela faz esse cascateamento, né, de objetivos. Então, o que eu preciso fazer para atingir essa meta? E vai elencando, vai descendo, cascateando no sentido de vai descendo até o ponto mais básico para saber o que tem que ser feito para essa meta ser atingida. No campo pessoal, com certeza isso não precisa acontecer. É você, o indivíduo, você é o dono dessa meta, é você que vai ter que fazer ela acontecer. Mas eu gosto, e quando se fala de número, a gente fala na própria empresa que você não trabalha com mais de 3 objetivos ao mesmo tempo, 3 metas, né, e objetivos ao mesmo tempo. Confunde um pouco, né, porque eu falo, cada objetivo vai ter as suas metas para ser atingidas, então você não trabalha com mais de 3. Se tiver mais de 3, você começa a perder o foco. E para o campo pessoal, para a vida pessoal, eu fiquei imaginando, né, no final de ano, até porque eu passo por isso todo ano, mesmo que eu não escreva mais, mas eu faço a minha reflexão de final de ano e fico pontuando aquilo que aconteceu e o que vai acontecer, aquilo que eu fiz, aquilo que eu realizei, que não realizei,
aquilo que eu volto, né, para o campo da meta para tentar atingir no próximo ano, aquilo que eu desisto, que eu tiro fora, que eu acho que já não faz mais sentido. Então, isso tudo tem que ser feito, e se você tiver mais, aí não é obrigatório. Fala assim, mas eu tenho 10, o que eu faço? Esses 10 são importantes. Então, a dica que eu dou é comece a priorizar. Não é possível fazer os 10 ao mesmo tempo, né? Eu acho que as pessoas sofrem muito hoje, porque elas tentam, e elas, assim, quando você pega uma pessoa que ela está muito estressada, ela está num ponto, assim, de desespero, inclusive com as metas, principalmente profissionais, né? Que essas, a cobrança, as pessoais a gente pode postergar, as profissionais não. Então, quando você tem essa pressão, às vezes eu falo para a pessoa, tá, por que você está assim? Não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tá, mas tá bom, então você tem que fazer isso quando? Aí ela começa a parar e pensar, porque a sensação que a gente tem é que eu tenho 10 coisas para fazer, eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo você não vai fazer as 10, mas você começa a priorizar. Então, o que tem que sair agora, o que é mais emergencial, o que tem que ser feito. Inclusive, às vezes é importante falar, então, para fazer a segunda, se a segunda depende da primeira, não adianta eu partir para a segunda, então tem que fazer a primeira, a cronologia já está dada, né? A priorização já está dada, tem que partir da primeira. Então, ajuda. Se você tiver mais que 3, sem dúvida temos, priorize, coloque as prioridades para colocar em prática. E assim que eu eliminar uma, que eu realizar uma, eu já posso trabalhar com a outra, não preciso esperar o final do ano que vem para falar, agora eu tenho que esperar para planejar para o próximo. Não, se você realizar ela, que é difícil, porque essas metas, quando a gente está falando, são metas grandes, né? Não são aquelas metas do dia a dia. Isso também, Ana, acho que é uma coisa muito interessante, porque isso também, pensando no campo pessoal, o que nos prejudica um pouco, no sentido, eu acho que é isso, a gente tem coisas que a gente faz de uma maneira autônoma, e são várias dessas coisas, né? Eu durmo, eu acordo, eu levanto, eu me troco, eu me visto. Então, tudo isso são coisas autônomas que a gente faz. Mas isso está dentro de uma dinâmica do dia a dia, e isso ocupa espaço, e isso ocupa esforço, né? Mesmo que não seja um esforço Sim. dirigido, a atenção não está ali naquele esforço, mas ocupa. Então, não adianta também querer fazer muita coisa de uma vez que não vai sair. Então, eu sigo um pouco, até para a questão pessoal, né? Quando eu dou alguma instrução, algum coach, algum trabalho no campo pessoal, a minha orientação é que trabalhe com 3 de cada vez. Se elencar mais que 3, pode elencar, prioriza e trabalha com 3 de cada vez. Então, corre o risco de acabar se perdendo, ficando estressado e aqui se transformar. Sim. Você vai ver que com 3 já é difícil, Com né? certeza. Porque você tem que pôr energia. E se não colocar energia e foco, porque uma coisa é quando está no sonho, no desejo. No sonho e no desejo eu posso ter 10, tem 10 aqui na minha cabeça que eu gostaria de atingir nos próximos anos. Eu já fico com elas, mas então eu vou colocar em prática. Para colocar em prática, a ideia é que aí não é mais sonho, nem desejo, aí está no campo da realização, já caminhou para o querer, do querer eu já direciono ações para que esse querer se torne realidade, senão vai ficar sempre no campo do sonho. Então já vamos para a próxima pergunta, que você já respondeu um pouquinho da nossa próxima pergunta, né? Que é vivemos nessas dinâmicas aceleradas. Que cuidados são fundamentais para definir as metas? Você já falou em 3, é um cuidado. E para a condução de cada uma delas ao longo dos meses, né? Como é que a gente deve tomar esses cuidados, ter atenção? Tá, eu acho que o cuidado primeiro é você perceber que essa dinâmica, o mundo está vivendo nessa dinâmica muito forte, muito corrida, de muita correria. Primeiro é você pensar que se colocar à parte, foco, né? Ter foco, acho que aí seria a primeira, o próprio foco, quando você faz a meta, quando você define uma meta, é porque você precisa ter foco para realizar aquele sonho. Então, para essa dinâmica que a gente vive, de um mundo muito acelerado, com muitas informações, com muitas distrações também, né? Sem dúvida, o foco seria o primeiro ponto, né? E é uma coisa que a gente não vai conseguir voltar, né? Eu vejo que algumas pessoas têm saudosista em relação ao tempo, né? E tem uns anos atrás, eu vou dizer que, vou chutar, tá? Uns 10, 15 anos, mais ou menos, que se falava muito do slow food. Eu acho que era alguma temática que vinha da França, não lembro de onde vinha esse movimento, talvez a França, porque o francês sempre gostou de se alimentar de uma forma calma, e era uma questão de uma oposição ao fast food. Mas não era só a questão da alimentação, era exatamente na questão dessa dinâmica que a gente tem de acelerar, que tem que ser tudo muito rápido, e o slow food vinha
acho que talvez tentando dizer, olha, não, a gente pode viver de forma diferente. Não sei o que aconteceu com o Slow Food, mas eu gostaria muito que isso fosse possível e a gente está vendo que não. Então, a gente tem que se adaptar a essa dinâmica. Então, essa dinâmica da aceleração, de tudo muito rápido, tecnologias ágeis. Não gosto muito do termo, né? Porque tem que ser tudo muito ágil, muito rápido. Aí a pergunta é para quê? Então, eu acho que talvez, se a pessoa começar nesse momento para definir as suas metas, é isso. Eu tenho que conseguir, mas eu tenho que conseguir o quê e para quê e para quando, né? Se ela conseguir colocar esses 3 pontos, acho que ela vai conseguir. Não importa, eu acho que a dinâmica do dia a dia não vai mudar, vai estar sempre acelerada. Mas se ela focar que aquela meta é importante para ela consegue separar, sair um pouquinho dessa muvuca e falar, não, aqui eu tenho que tomar cuidado, aqui eu tenho que ter atenção. E não pode ser aquela atenção da mesma forma que eu olho os e-mails de manhã, da mesma forma que eu olho, porque essa forma que eu olho é uma forma rápida para dar conta de tudo e depois eu separo aquilo que é importante. Então, eu diria, em relação às metas, você já tem que ter ela como é algo muito importante, eu já tenho que deixar separado nessa lista dos importantes. Não é que eu vou dar uma passada só por cima, não. Nessa passada por cima, eu dou nas coisas para eu priorizar e ver aquilo que eu vou responder e que não vou. Para meta, não. Então, acho que uma dica é essa, nesse mundo muito movimentado, muito acelerado, com muitas distrações, ter esse foco. E esse acompanhamento mês a mês, eu acho que é isso, assim como a gente faz, e a gente tem orientado, pode ser que tem pessoas que não façam como chama, seu planejamento financeiro e faça o acompanhamento. É a mesma coisa, eu acho que quando se faz o planejamento financeiro para o ano, o acompanhamento do mês, até porque cai lá o cartão, né, o débito e crédito ali na sua atenção pelo menos uma vez, 2 vezes por mês, é isso, é a mesma coisa, é olhar essa planilha e ver o que está acontecendo, se eu estou conseguindo realizar, se eu não estou, quais as dificuldades. Eu acho que essa seria mais ou menos a dica para lidar e no dia a dia, né? Fazer o follow-up dessas metas. Tem algum, para atingir as metas, né? Tem algum pulo do gato que você pode ensinar para a gente? Não? Aquela segredo. Se eu tivesse esse pulo do gato, eu acho que eu seria um cara bastante rico hoje em dia. Verdade. Mas acho que uma delas, para você atingir... uma das coisas que eu não falei, que talvez eu tenha que retomar, quando você vai definir uma meta, a gente é influenciado e influencia o tempo inteiro. É a dinâmica do ser humano, isso não é de hoje. Isso está na nossa história, na natureza do ser humano, de influenciar e ser influenciado, consciente ou inconscientemente. Então, primeiro o que eu diria é saber se essas metas, esses desejos, já que a gente está falando das metas pessoais, o quanto eles são seus, o quanto eles são verdadeiramente seus, porque às vezes eu acho que é meu, mas de repente eu estou sendo influenciado por um amigo, uma amiga, o namorado, esposa, assim, vem uma influência, eu até aceito, acato essa influência e vou. Só que aceitar a influência não é problema nenhum para você definir uma meta. Só que você tem que fazer ter um crivo e saber, legal, então eu estou aceitando essa meta como minha. Então, acho que esse é um dos pontos, porque se ela for sua verdadeiramente, eu acho que você já vai ter mais engajamento com ela. Então, acho que um pulo do gato, se você não tiver engajamento com aquela meta, não adianta. Eu falo, isso aqui é um sonho, poxa, sonho em fazer uma faculdade, estou aqui no final do ano, legal, estou indo já para a minha fase estou pegando muito adolescente, tenho até sobrinhos adolescentes hoje, e estão nessa fase, né? Então, eu estou sonhando no vestibular, o que eu vou fazer. Tá, se eu estiver só no sonho, e se eu não fizer nada, isso não vai acontecer. Eu vou fazer a faculdade, de repente, então, eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer... E se tiver realmente conectado com o que você quer e não com o que é do outro, eu acho que esse já é um pulo do gato é esse. Então, eu diria, saber o quão verdadeiramente seu ou sua é esta ou aquela meta. Isso vai te ajudar você a atingir, a ter o engajamento, porque isso vem até de forma inconsciente, esse engajamento. Se ela não for sua, é muito fácil você desistir dela, diria. Se a influência maior for de fora e não um desejo intrínseco, uma coisa mais íntima da pessoa, é mais fácil você perdê-la. Então, acho que talvez um pulo de gato seria fazer essa avaliação. Quando eu estou desejando alguma coisa, saber o quanto desse desejo
está sendo influenciado por mim ou pelos outros. E nenhum problema de ser influenciado pelos outros, porque a gente é influenciado o tempo inteiro. Mas a partir desse momento é saber. Então, eu aceito isso como meu e vou dar a minha força, a minha energia, o meu engajamento para que isso aconteça, né? Talvez esse seja um, não sei se eu tiver outro, depois eu te falo. Não, tá fantástico. Aí, assim... Mas eu acho que outro ponto é esse também, né? Se você escrever, se você colocar no papel, eu também peço sempre as pessoas fazerem isso. Eu não Ainda vou exigir, funciona. porque diria, se for geração X como eu ainda peço para colocar no papel de letra de forma. Em letra de forma, não, em manuscrito, né? Mas hoje eu já não vou exigir isso, porque eu acho que tem uma coisa forte quando você escreve. Quando você escreve, exatamente porque a gente tem tantas distrações depois, né? E essa meta, isso também é um ponto que eu ia comentar lá atrás, que nesse dia a dia tem tantas coisas que nos tiram a atenção, que são da rotina do dia a dia. Se eu não tiver claro, se ela não tiver clara para mim, se eu não souber a importância dessa meta para mim, vai ser fácil eu postergar, eu dar uma barrigada e jogar para frente. Então, se eu souber, então se eu escrever, também fica melhor, porque de vez em quando eu posso voltar lá e falar, pô, é isso mesmo? Ou não? E geralmente, quando você não muda nada daquilo que você escreveu. Você continua, mesmo que você não realize ela esse ano, você vai trazê-la para o próximo ano praticamente da mesma forma. E essa escrita tem que deixar num lugar que a gente consiga revisitar, não é isso? Perfeito, perfeito. No computador, eu tenho uma pastinha aqui no meu computador, eu tenho meu caderno, eu gosto do meu caderno na minha mochila, meu bloco de anotações de papel na minha mochila, mas eu também tenho meu computador, meu bloco de anotações no computador, porque na falta do papel, aqui eu olho. E aqui também, como eu abro todo dia, né, tem que abrir, acho que todo mundo hoje abre o celular ou o computador todo dia, então deixar ali numa pastinha fácil de ver, ajuda também. Então, acho que talvez essa seria uma outra dica, algo que você possa, que vai bater o olho, que você vai, se você esquecer, ela vai aparecer e você vai lembrar dela. Legal. E quais os fatores que levam à frustração e ao abandono das metas dentro de um planejamento? Você já disse que às vezes a gente ter metas que não sejam nossas, né? Do nosso engajamento é uma delas. Mas tem outros fatores, onde as pessoas, sabe, talvez uma meta impossível de alcançar é um fator que as pessoas desistem. Como é que é isso? Sim, por isso que aquele na Meta Smart, né, na metodologia da Meta Smart, o realizável, né? Se você busca uma meta que ela já é inatingível, né, como no poeta lá como Gilberto Gil, né, para o poeta, né, uma meta pode ser o inatingível, mas para nós não, para nós a gente vai uma meta do dia a dia para virar objetivo, realização, você precisa que seja atingível. Se não for atingível, você já sai né, meio desmotivado, sabendo, ninguém gosta, né, de falar assim, pô, vou chegar no final do ano, eu sei que não vou atingir essa meta, né? Então, acho que essa frustração, lidar com essa frustração é importante. E reforçar que a frustração, para mim, ela é um ponto relevante dentro de uma meta, porque às vezes a gente também acha que, não, quando eu defino uma meta, eu não gosto daquela ideia de que, olha, querer é poder, né, tudo que eu pensar, eu vou atingir, eu vou conseguir. Sim, que pensando positivamente, isso pode te levar ao caminho, mas só isso não resolve, você tem que fazer todo o resto, né, que está no processo para que você consiga. E quando você tem um processo de realização, e a questão da frustração, para mim, ela faz parte. Inclusive, mesmo que você venha a atingir a meta, hein? Isso é importante, porque também, às vezes, eu falo, não, então coloquei uma meta, eu realizei, basicamente, então seria meta, realização, satisfação. Não, para mim é meta, realização, frustração ou satisfação, porque mesmo atingindo uma meta, você pode se frustrar, você pode chegar no final e falar assim, poxa, estou falando das metas pessoais, né? Na empresa isso não, porque na empresa é muito objetivo o processo. Nas metas pessoais, que tem um quê de subjetividade dentro desse processo, chega lá, eu posso realizar a meta e falar assim, não, vou voltar lá no curso, fiz o curso, realizei, eu pensava em fazer medicina, fui lá, fiz medicina. Poxa, mas chegou no final, não consegui me realizar. Então, do ponto de vista de processo, ele fez tudo certinho. Talvez o que ele errou ali foi saber se realmente medicina era o curso que ele esperava, porque uma coisa é quando eu faço uma mentalização, quando eu tenho um sonho, é uma projeção. Quando eu realizo, eu tenho de fato aquilo
o produto final, né? O diploma é o produto final da medicina. E eu posso me frustrar. Então, sim, depois da realização de uma meta, eu posso me frustrar ou eu posso me satisfazer. Então, se você se frustrou, só que para mim a frustração, quando você faz o processo de uma maneira madura, com consciência, a frustração ela vai te servir como uma força, eu até usei outra palavra que não me vem na mente agora, mas você se ampara naquilo. Falou, legal, deu errado, mas eu fiz o processo foi certo, eu fiz errado, então o que deu errado e eu posso me reorganizar. Então, a própria frustração te alimenta no sentido de, olha, deixa eu reparar isso e refazer a meta, ou até desistir dela, ou fazer outro curso, se for o caso aí, como eu falei, na meta de uma formação universitária. E se for uma satisfação, levou realização, e aí o ganho é exponencial, eu só vou para cima, realizei, e aí se alimenta, né? Porque acho que tem esse processo, eu realizei a meta, eu avaliei, eu me satisfiz com ela, e aquilo vai me alimentar e vai buscar um novo sonho. Então, agora eu me formei em medicina, agora eu vou me especializar em cardiologia, vou me especializar em ginecologia, em qualquer outra coisa. Então, continua, esse processo, na verdade, continua, né? Mas é muito importante, porque às vezes a frustração, para mim, ela não é porque senão você acha que você pode levar pode pensar, na verdade, que a frustração seria a não realização da meta, ou seria um lado negativo. Não, ela pode ser positiva. Só é negativo quando realmente eu não estou maduro. Então, quando eu não estou maduro, que aí eu não realizo, né? E me frustro, mas eu me frustro não porque pelo processo em si, eu me frustro porque eu nem sei exatamente o que eu quero ainda, né? Então, eu não realizo a meta não pela falta de engajamento, mas sim pela falta de conectividade com aquela meta, saber que aquela meta é minha mesmo, saber o significado dela para mim, se aquilo faz ou não sentido para mim. E aí vamos para um outro ponto, que é o fracasso, né? Desistir de uma meta, por exemplo, aí no meio do caminho eu desisti dessa meta, e ela pode ser vista, né, como um fracasso mesmo. Um fracasso, como é que se avalia isso e como é que as pessoas podem lidar com isso? Se eu realmente achar, vou desistir, para eu, não ter aquela... não ficar frustrada e falar assim, não, foi um fracasso, estou fracassada porque eu desisti da meta. Tá. Legal, outro ponto também importante, também considero que o fracasso também faz parte do processo, a gente não ganha todas e nem perde todas também, então acho que é sempre bom saber isso, que você ganha uma parte e perde outra. Então, o fracasso e desistir da meta, eu acho que é extremamente normal, isso pode acontecer e deve acontecer com frequência até. E acho que, para mim, esse é o ponto. O ponto de atenção, para mim, é a frequência. Se acontece com muita frequência, alguma coisa está errada, né? Se de repente porque eu posso desistir de uma meta, exatamente se eu de repente no meio do caminho descubro, poxa vida, aqui eu fui influenciado pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu amigo, e não estou sentindo mais. Então, se eu não levar essa meta até o final só porque você falou, não, eu tenho que seguir um processo, eu acho que do ponto de vista pessoal não faz sentido. Na empresa, inclusive, isso é questão de conflito também, porque às vezes a pessoa não está acreditando naquela meta que foi colocada para ela, que ela também ajudou a desenhar, mas no meio ela viu, então é onde ela volta com o chefe e vai discutir com o chefe, olha, eu estou me esforçando aqui, mas eu estou vendo que não é isso. Então, é o ponto de você voltar e conversar com o chefe. No campo pessoal, se você sentir que a meta realmente que você vai fracassar porque não vai conseguir realizar, desistir dela não é o problema. O problema é se você... então, de novo, você elencou essa meta lá no final de ano. Peraí, isso é uma meta que você viu que você já se frustrou, porque você elencou ela de novo. Ou se você faz isso com muita frequência, ou aparece sempre com muita frequência. Então, aí sim, é um problema. Mas acontece, eu acho que geralmente uma pessoa madura percebe que ela não ganha sempre. E que ela vai né, acertar alguns gols e errar outros, mesmo o mais craque do time vai fazer isso. Faz parte do gol e do jogo e das metas, faz parte do processo. Só ficaria atento aí nesse caso em relação à frequência.
A frequência, se você desiste sempre, se isso acontece sempre, é um problema. Se não, se for uma vez só, e se você tiver que redirecionar, é aquilo que eu falei, de repente é aquela história, né? Eu estava com 10, ou tinha outros objetivos lá, e de repente esse saiu do caminho, então elenca um outro e coloca. Não precisa esperar terminar o ano para você colocar o outro objetivo em prática, né? Sobrou espaço ali, e acho que é até legal por isso, né? Eu acho que, tendo consciência ou não, quando você realiza um objetivo, a satisfação que tem, a autorrealização que a gente fala, ele é um processo exatamente quando você consegue perceber que aquilo que você tinha planejado, aquilo que estava no desejo, está virando realidade, né? É você olhar a sua vida, por exemplo, eu com 56 agora olho a minha vida e falo, poxa vida, deixa eu ver, 100% daquilo que eu pensei aconteceu? Não. Mas 70%, 80% aconteceu. E aí aconteceu de uma maneira muito boa. Então, eu acho que é essa satisfação. Se você falar, pô, não aconteceu nada daquilo que eu planejava e não consigo, não vou para frente, então alguma coisa está errada, né? Então, acho que esse é o ponto. Mas fracassar e mudar no meio do caminho não é um problema. Bom, a gente está falando de metas anuais, né? A gente pensa no ano inteiro aqui. Aí vem uma pergunta: é preciso a gente estabelecer um fluxo de revelação dessas metas, para também não se frustrar e, enfim, tem tempo para isso? Tem uma periodicidade para o pessoal mesmo, né? Porque na empresa a gente já faz isso mesmo, mas no pessoal a gente deve pôr assim, olha, eu vou reavaliar isso de mês em mês, ou não precisa disso. Tá. Eu vou usar também da própria empresa. Eu acho que geralmente é mais difícil a gente fazer no campo pessoal, mas a gente poderia fazer isso, mesmo que não seja tão marcado, tão necessário, porque na empresa, se você esquecer, alguém vai te lembrar de que você vai ter que rever a meta a cada 3 meses. Geralmente, quando eles fecham, ela é revista, ela é avaliada constantemente, mas você tem um prazo, que são os quartis. Tem empresa que trabalha com quartil, que é o trimestre, e tem empresa que trabalha com semestre, mas não importa. Mas acho que a gente poderia também colocar isso nas nossas metas pessoais, mas aí é importante também, Ana, falar uma coisa, eu estou falando das metas grandes, né? Se você fizer isso para qualquer, né? Porque tem metas que a gente fala assim, não, e é o que acontece na empresa às vezes também, né? Tem coisas que é rotina, são coisas da rotina, essas coisas da rotina é o que eu preciso fazer para sobreviver, né? Então, não é dessas metas que eu estou falando, né? Eu estou falando das metas grandes, vou comprar um apartamento, vou me casar, vou comprar uma casa, vou me mudar, é lógico que essas foram bem grandes, né? Mas acho que tem medianas também, né? Sei lá, pode ser... nossa, agora não me veio, mas vou comprar uma moto, vou emagrecer, vou né? emagrecer, isso, a maratona, né? Porque acho que na minha época tinha muito todo mundo queria fazer maratona. Eu falei, pelo amor de Deus, não preciso fazer maratona, eu preciso correr, sim. A corrida, sempre gostei de correr, fazer atividade física, mas a maratona, que tinha virado, né, um desejo de muita gente, sim, essas são metas grandes, né? Mas aí eu acho que você tem que fazer mesmo, você tem que ter um processo de reavaliar, pode ser trimestral, pode ser o período que você achar melhor, mas trimestral eu gosto, porque eu acho que naturalmente para mim já acontece. Aí eu acho que eu uso um pouco a questão da natureza, né? A cada estação, né? A cada estação, mesmo que às vezes as nossas estações estão muito misturadas, né? A gente não tem mais uma estação definida, mas ela tem um marco, geralmente. Começa a primavera, verão. Então, é trimestral, né? É um quartil mesmo. Não, Então, eu fantástico. E gosto de fazer usar isso até naturalmente, pensando que naturalmente o ciclo da natureza muda, né? Constantemente, aí a cada 4 meses, a cada 3 meses. Olha aí, Seria fantástica dica. um bom período para você reavaliar. E reavaliar isso não seria saber, olha, legal, quanto estou atingindo, se eu estou atingindo, olha, se eu vou conseguir realmente no final do ano chegar nesse ponto. Por exemplo, a própria maratona, né? Quando você tem uma meta, eu lembro muitos colegas meus, eu não consegui entrar nessa linha, né? Porque eu gosto de correr, mas na época eu corria no máximo 10K, mas não gostava de fazer prova, eu gostava de ir no parque, ir lá no Ibira, corria, e me sentia satisfeito, e isso me ajudou muito, inclusive em relação à saúde. Olha que interessante, porque eu fazia isso, o meu cardiologista até brincou, né? Você é de família de cardíacos, mas que tem problemas cardíacos, mas você está bem por conta da sua atividade física, mas nunca, confesso que eu comecei a fazer isso pelo prazer de correr, de
de me exercitar. Mas se você fez a maratona, por exemplo, esse é um bom exemplo de meta, né? Se eu fiz uma maratona, vou correr uma maratona, quero correr uma maratona. É lógico que para estar nesse desejo, eu diria, você não pode sair do zero, né? Você não pode sair do zero e querer correr uma maratona. Geralmente é o cara que já corre 10, que já corre 15, já fez algumas provinhas médias, ele fala, esse ano eu quero correr uma maratona. Então, ele escreve lá. Ele escreve e depois ele já coloca, então eu vou correr quando? Então ele já tem que marcar, ele já tem que falar, no final do ano, é a maratona de Nova York, sei lá, é alguma lá na Europa, mas geralmente é de Nova York que é mais famosa. Então, eu correr a maratona de Nova York, então põe no prazo, quando é que acontece, e eu já tenho que fazer todo o meu processo, meu planejamento para que isso aconteça, já tenho que pedir minhas férias, né? Já tenho que marcar tudo para que isso aconteça, e aí eu posso ir vendo, né, mensalmente, trimestralmente, até saber. E de outra, né, acho que quando você vai fazer isso, o importante também é saber que dentro das metas tem as submetas, né? Correr a maratona, por exemplo, então eu já corro 10K, mas, poxa, faz tempo que eu não faço um check-up. Deixa eu fazer um check-up para saber, porque eu corro bem 10, mas 40 o meu médico pode dizer, olha, não força não, que não vai ser bom para você. Então, acho que isso também é importante, né? Se você sai direto, fala, vou fazer, chega lá na frente, agora eu vou fazer o check-up. Aí o médico fala, olha, não te oriento, pelo que eu estou vendo aqui nos seus exames, eu não te oriento forçar tanto assim o seu coração, ou seu corpo, né? Começa pela Dentro São desse Silvestre, né? processo. Em vez de ir para maratona Isso, direto. vai fazendo passo a passo, né? É o passo a passo que seria importante mesmo. Então, fantástico, Caetano. E agora, assim, para encerrar o episódio de hoje, seguimos com uma sessão de ping-pong, que é mais rápida para a gente, para os nossos ouvintes, né? Caetano, de forma rápida e direta, meta é igual objetivo? Não é igual. A meta faz parte do objetivo. Eu diria que ela é o que é o que direciona, é o que nos direciona. Por isso que é legal a ideia da meta é o alvo, né? O que eu tenho que fazer para atingir o objetivo. Então, ela especifica o objetivo. O objetivo ainda está de uma forma mais geral, mais genérica, e a meta te diz como chegar lá, como atingir aquele objetivo. Então, elas se confundem porque a meta faz parte. Estão ligados. Qual o papel das metas na nossa vida? Eu acho que é realização. Eu acho que tudo bem, pode até falar, poxa, eu sempre me realizei, me senti realizado sem ter pensado, sem ter inscrito, mas você deve ser, se isso acontece, é uma pessoa muito sortuda, né? Que vai realizando as coisas, tem muito potencial e capacidade e oportunidade, né? Agora, a meta realmente ela existe para isso, ela existe para que você realize mais as coisas, saia mais do sonho que está no etéreo para a realização. Você não parte direto do sonho para a realização. Eu gosto de falar dos perfis por isso. Um perfil mais analítico, mais racional, ele vai ser processual, mas às vezes ele vai sonhar pouco, porque ele vai assim, não, o sonho me distrai. Mas ele tem que usar o sonho para engajar, para potencializar essa meta. E o que é muito intuitivo, sonhador, criativo, ele parte direto e ele vai esperar que eu vou fazendo e uma hora isso acontece, né? Isso se realiza. Então, ela serve para você realizar os seus sonhos, se eu puder dizer de uma forma bastante poética. Fantástico. Diante dos desafios atuais, né, incluindo a pandemia, que recado você gostaria de deixar sobre metas no planejamento nosso, né, pessoal, de todos nós? Sim, poxa, é bem importante, né? Esses 2 anos de pandemia, acho que mexeu muito com a gente, mexeu com todos, indistintamente, né, de uma forma geral, porque acho que levou as pessoas muito para uma introspecção, e uma introspecção até involuntária, né, compulsória, né? Tivemos que fazer isso, e eu acho que agora sair, eu tenho pedido muito para as pessoas, no sentido de que a gente precisa sair, a gente precisa sair com cuidado, com respeito, pensando que essa pandemia ainda não acabou, mas as metas nesse sentido, né, eu acho que ajuda muito você colocar a voltar a sonhar, né? A voltar a tirar do papel aquilo que algumas pessoas até me falam isso. Parece que 2020 e 2021 não aconteceram para mim. São anos que perdidos. Todo o meu planejamento foi perdido. Então, a minha sugestão é resgatar esse planejamento, resgatar aquilo que você sonhou em 2019. Né, e tentar refazer, recolocar no caminho, ver como isso, em que ponto você pode colocar isso em prática de novo, não desistir do sonho, né, mas colocar ele de uma forma objetiva, de uma forma estruturada, acho que essa é a palavra, eu gosto muito de, quando você faz isso, você estrutura um processo e você consegue ver se ela vai ser realizável ou não.
Então, acho que isso te dá um grande ganho, te dá acho que te dá uma energia para você se engajar mais para que isso aconteça. Então, tirar, principalmente para aqueles que falaram, olha, meus planos de 2019 ficaram lá e eu não consegui mais fazer nada. Então, resgatar esses planos, revisar esses planos e colocar em prática para o 2022. Estou muito otimista de que a gente, sim, embora com toda essa questão da Ômicron, com a pandemia ainda em evidência, mas a gente sabendo sair e realizar, e ir para o mundo realizando um pouco mais desses nossos sonhos e desejos, mas de uma forma estruturada. Fantástico. Obrigada pela participação, Caetano. Você foi um bate-papo fantástico. Eu que agradeço. Muito bom falar com vocês. Obrigada. Encerramos mais um episódio do Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal ou siga nosso perfil no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos pela atenção e companhia, desejo um ótimo 2022 e até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.